Olá, pessoal! Estamos de volta agora com essa nossa segunda parte do nosso módulo um, ou melhor, com a nossa segunda parte, da parte 3 do nosso módulo 1. Vamos falar agora um pouquinho sobre os índices do tribunal. Então, nós temos os índices de efetividade das gestões municipal e estadual, o IEGM e o IEGE. Vamos falar do IEGM mais especificamente, que é o índice que trata dos municípios. Bom, o IEGM, como nós temos falado, já falei várias vezes no vídeo anterior, temos usado muito a palavra efetividade, e assim também é em relação a esse índice. Esse índice, ele busca analisar a efetividade da gestão municipal, ou seja, ele possui um conjunto de quesitos, de perguntas, que são respondidas por todos os gestores municipais, depois validadas pela fiscalização do tribunal, e é calculada ali uma média que vai analisar, portanto, como é que está a gestão municipal, né? E se essa gestão municipal está sendo efetiva, está trazendo bons resultados ou não. Então, lembramos que 644 prefeituras, né, dos 644 municípios do estado de São Paulo, que são jurisdicionados do Tribunal de Contas do estado de São Paulo, devem responder a quesitos nessas 7 áreas do IEGM: saúde, educação, planejamento, gestão fiscal, defesa civil e segurança das cidades, meio ambiente, tecnologia da informação, que está relacionado também com governança. Então, existem quesitos, um conjunto de quesitos para cada uma dessas 7 subáreas. Esses quesitos são, portanto, avaliados e distribuídos conforme os pesos que temos aqui, para que seja depois calculada uma média. Então, quesitos de saúde vão formar o índice de saúde, o I-saúde. Os quesitos relacionados a planejamento, o I-planejamento. De educação, I-eduque. Questões mais de fiscais, gestão fiscal, o I-fiscal. Os quesitos de meio ambiente, IAMB. Os quesitos de proteção das cidades e defesa civil, o I-cidade. E os quesitos relacionados à tecnologia da informação e governança são o IGOV-TI. Então, esses índices todos, né, são calculados para cada quesito que o município preenche, é atribuída uma nota, uma pontuação, em função daquilo que o município deveria observar, porque é algo que a lei determina que ele faça. Se ele não fizer, ele perde pontos. Se ele fizer, porque a lei assim determina, ele nem ganha nem perde, mas se ele vai além do que aquilo que a lei determina, e isso é um benefício para a população, ele pode ganhar pontos. Depois, então, esses pontos são todos calculados em função dessas médias, né? 20% para educação, 20% para saúde, planejamento, depois governança e tecnologia da informação 5%, 5% de cidade, 10% no ambiental. E tudo isso, então, vai gerar depois uma nota para o IEGM, que é a nota global. Bom, é importante destacar que como é que é feito, então, depois o relatório da nossa fiscalização a partir dos dados coletados pelo IEGM? Bom, o IEGM, como vocês podem identificar, a partir do momento em que as prefeituras respondem e que os dados são validados pela fiscalização, ele vai apontar quais são aqueles pontos em que o município não está tão bem. Quais são os gargalos, seja de planejamento, seja de execução. Enfim, vamos supor que o município tem gasto seus recursos com educação dentro daquilo que a Constituição determina que ele tem que gastar. No entanto,
as escolas daquele município deixam muito a desejar na questão da merenda. Então, o IEGM vai apontar isso, porque existem questões específicas relacionadas à merenda escolar. Então, se o município não está gastando muito bem nesse ponto, pode ser que o IEDUC dele tenha uma nota um pouco mais baixa. Então, esse vai ser um ponto de destaque depois, no momento em que o setor específico do tribunal levantar esses dados e apontar, for formar os relatórios das prefeituras, porque existe todo um relatório que a nossa fiscalização segue com quesitos, né, com quesitos que são diferentes do IEGM, mas com itens, digamos assim, que tem que ser avaliados para depois formar o seu relatório, e esse relatório que vai integrar o processo das contas anuais dos municípios. Isso, junto com o IEGM, portanto, traz essa ideia de uma auditoria de conformidade que acaba evoluindo também para uma auditoria de resultados, como eu mencionei no slide, no vídeo anterior. Lembram-se que eu falei? Deixa de ser uma mera auditoria de conformidade do gasto, está de acordo com aquilo que o orçamento previu, os balanços, tudo, para também, né, uma mera contabilidade, para também passar a ser algo de resultado, de efetividade, de desempenho, de impacto da política pública para o dia a dia do município. Então, o IGM ele acaba sendo incorporado como um item do relatório das contas das prefeituras, né? Ele aponta aquelas falhas, aqueles pontos de atenção, digamos assim, que tem que ser fiscalizados com mais carinho pelos nossos agentes. Ele também traz algumas possibilidades de coleta de sugestões e de melhorias, né, nos quesitos que são avaliados. Depois, a fiscalização faz uma validação desses itens junto de suas visitas em loco aos municípios e também traz alguns pontos adicionais para a própria fiscalização analisar e poder aperfeiçoar a sua auditoria de resultados. Como é que então é feita a validação dos dados? Vamos tirar aqui essas marquinhas. Vamos lá. Então, primeiro ponto é que os 644 municípios anualmente devem preencher uma série de questões, que são esses quesitos do IEGM, para cada uma daquelas 7 sub-áreas, preenchem de acordo com as suas informações, com o seu dia a dia, enfim, com os seus arquivos e tal. Então, preenchem e respondem todas aquelas perguntas, todos aqueles quesitos. Depois, junto desse preenchimento, né, são enviados dados governamentais pelo nosso sistema Aldesp. Então, o sistema Aldesp, que é a Divisão de Auditoria Eletrônica de São Paulo, soma todas essas informações e calcula as notas, né, e calcula cada uma das respostas, os pontos que são atribuídos para cada resposta de cada quesito. Depois, a validação é feita por amostragem pela nossa fiscalização, nos momentos em que ela vai nas visitas em loco, ou quando ela analisa todos os documentos da prefeitura, e em seguida, todos esses cálculos e toda a validação que é feita, é calculado ali uma média, né, para cada um dos índices, e depois de cada um dos índices, a média para o IGM de modo geral. Bom, então, como é que isso fica a pontuação ao final, né? Então, primeiro é atribuída uma pontuação pelas respostas do questionário. Depois de que o Aldesp faz ali a sua verificação, junta com todas as informações que obteve, faz ali também um novo cálculo, e esse cálculo ele pode elevar a pontuação anterior ou abaixar. Depois a fiscalização, na hora de avaliar, de validar aqueles dados, verifica ali na prática se aquele dado que foi informado está correto ou está impreciso,
e pode ajustar aí a nota. Se foi informado algo que não é bem o que acontece na prática e a fiscalização aponta isso, depois é feito um rebaixamento da nota. Então, as notas do IgM, elas variam, né? Não, digamos, não bem notas, né? Mas os conceitos do IgM, eles vão de A até C, A sendo como muito efetivo, né? Altamente efetivo, depois B, B+, B, C+, e C, B+, e B, que tem mais a ver com altamente efetivo e efetivo, e as notas C+, e C, que estão em fase de adequação, né? Então, a C seria a nota mais baixa de todos, ou o conceito mais baixo de todos, que indica que existem diversos pontos na gestão municipal que precisam ser aprimorados, precisam ter um carinho especial do gestor para que sejam melhorados. Bom, e o que foi identificado ao longo do tempo? Que existem uma série de ODS que tem tudo a ver com os quesitos do IgM. Então, existem quesitos do IAMB, por exemplo, aqui está o IAMB, certo? Aqui o IAMB. Questões do IAMB que têm a ver, ao mesmo tempo, com saneamento, porque fazem perguntas como o município tem ou não tem um plano de saneamento, como é que está a qualidade da coleta do esgoto no município, é feita essa coleta ou não. Existem questões relacionadas aqui ao clima, né? Questões relacionadas à frota municipal, questões relacionadas à água, né? Se tem um tratamento específico da água. Também aqui o IAMB não está ligado, mas a gente liga agora, a questão do consumo responsável e das cidades sustentáveis, que é o que nós vamos ver especificamente neste curso, na hora que nós falarmos sobre resíduos sólidos. Enfim, questões do IEDUC que são relacionadas à educação de qualidade e também, se nós falarmos no merenda escolar, na própria erradicação da fome. Saúde, né? Saúde de qualidade, que está ligado aqui ao e-saúde também. Enfim, existe uma série aqui de conexões, digamos assim, entre os quesitos do IgM e os ODS, e as metas dos ODS. O que isso quer dizer? Que os quesitos do IgM, vocês vão poder verificar no site do tribunal e também com o exemplo prático que vai ser dado aqui no curso sobre resíduos sólidos, eles vão trazer questões e ideias, né, que possam, como é que vamos dizer, estimular o município ao atendimento das metas dos ODS. Vamos pegar, por exemplo, a questão do saneamento. Uma questão do IAMB, que eu já falei aqui, é se o município possui um plano municipal de saneamento básico. A meta que existe em relação aqui ao ODS 6, uma das metas que ele tem é que até 2030 todos os países precisam proporcionar o acesso universal ao saneamento básico. Ora, como proporcionar o acesso universal ao saneamento básico se o município sequer tem um plano municipal de saneamento básico? Então, vejo que ao fazer essa questão sobre o plano municipal de saneamento, no IAMB, foi dada aqui uma dica, digamos assim, para o gestor, de um elemento que ele precisa ter para que ele consiga alcançar essa meta da universalização no ano de 2030. E aqui trazendo então uma ideia mais clara, vamos pegar o exemplo de educação, já que nós vamos falar muito de resíduos sólidos mais para frente, vamos ver outras vertentes aqui do IgM e dos ODS. Pegando o ODS específico de educação, educação de qualidade, né? Então, o objetivo para ser alcançado até 2030 é assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Bom, todas as metas relacionadas à educação de qualidade,
elas vão desde questões de primeira infância, ensino primário e secundário, né, quando fala em todas as meninas e meninos precisam ter acesso à educação de qualidade na primeira infância, o preparo para o ensino primário e secundário, como é que está o ensino aqui do jovem adulto, né? Se a gente pensar aqui em ensino técnico superior, fala na questão de formação de professores, bolsas de estudo, a infraestrutura é uma infraestrutura acessível, é uma infraestrutura que está compatível com todos os tipos de aluno, né? Não só acessível na questão de distância das casas dos seus alunos, mas também naquelas pessoas que possuem mobilidade reduzida, né? Como está a infraestrutura da escola, né? Então, várias dessas questões nós anotamos aqui, o IGM traz quesitos específicos sobre isso. Então, quando fala, por exemplo, se o município fez um levantamento sobre a demanda por vagas em creches, isso é um quesito do IGM que tem tudo a ver com primeira infância. Então, depois também tem um levantamento de vagas pelo ensino primário e secundário, isso está no IGM, e naquele ensino que tem a ver com o Estado, né, o ente Estado, não município, mas o Estado, tem lá o quesito no IGE também. Enfim, como é que está o resultado da aprendizagem, né, alfabetização e matemática básica, isso é um quesito que aparece depois aqui no IGE e também nos próprios índices oficiais como o IDEB. Enfim, então, essa intersecção, ela fica muito clara quando são vistos os quesitos do IGM e eles mostram, portanto, caminhos para os ODS. Então, esse é um primeiro índice do tribunal, uma primeira ferramenta que o tribunal tem à disposição, com esses dados que são coletados anualmente, e que os gestores devem fazer uso dessa ferramenta para repensar suas políticas públicas, para estabelecer o seu diagnóstico das suas prioridades locais e, a partir desse diagnóstico, estabelecer um bom planejamento com foco aí nas metas dos ODS lá para o ano de 2030, que já falta pouco para chegarmos lá. Bom, com esse panorama, essa intersecção, portanto, eu encerro mais este vídeo e no próximo nós falaremos das modalidades de fiscalização de desempenho que o tribunal dispõe. Então, bom estudo e até daqui a pouco.